Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para essa live ao vivo aqui com vocês. Pastor Douglas Jacome do Ministério Profético Aliança Real e Pastora Dani Rezende. Graças a Deus. E o tema que nós temos hoje para discutir é um tema bastante interessante, não é isso, pastora Dani? Sim, a batalha da mente. E lembrando, essa transmissão também está sendo ao vivo na Rádio Web Aliança. Se você tiver condições aí de estar ouvindo também a rádio, entre no site www.radiowebaliança.com.br que você também vai estar nos ouvindo. Amém? Então é uma programação ao vivo aqui pelo Facebook e também na Rádio Web Aliança. Está sendo transmitido ali ao vivo o áudio, né? Na rádio é o áudio, aqui não, aqui você está assistindo o vídeo e o áudio. Então nós vamos falar desse tema tão importante para a sua vida, para a nossa vida. É um tema que muitas das vezes a gente tem dúvida, né, pastora? Tem Sim. dúvida disso, mas o campo, vamos dizer assim, da nossa mente, aquilo que acontece aqui, é o que realmente nós muitas das vezes agimos e fazemos. Né? Aquilo que nós pensamos muitas das vezes é aquilo que vai nos conduzir a fazer determinadas coisas. Então é por isso mesmo que a gente tem que ter bastante cuidado. Nós reservamos até um texto para falar sobre isso, né, pastor? Isso. Nós nos deparamos com um livro que estava até esquecido nas caixinhas lá, né? É verdade. Mexendo no apartamento do pastor. Aqui, eu vou pegar ele aqui. Nos deparamos com esse livro que estava ali escondido e você olha assim para a capa, não dá nada por ele e nós resolvemos ler. Não é muito grosso não, não é muito grosso não, ele é até fino. Né? E aí nós resolvemos ler porque nenhum de nós estamos imune a esses ataques. Que são os ataques que, como o pastor falou, nos influencia na nossa caminhada e na nossa vida. E recentemente eu passei por esse ataque, foi quando o pastor se deparou com esse... Porque, irmãos, é muito importante a gente falar o que a gente vive, né, pastor? Claro. O que a gente vive. Eu não vou dizer... Nossa, né? Eu não vou dizer que porque eu sou pastora, porque eu sou profeta do Senhor, eu estou imune a essas coisas, muito pelo contrário. E eu passei por uns momentos muito difíceis, ainda estou, né, nessa batalha aí de me recuperar com a ajuda do pastor, a ajuda do Senhor. E nós nos deparamos com esse livro rico que tem nos ajudado e nós falamos assim, por que não ajudarmos as outras pessoas que neste momento estão passando por isso também? E olha, meus irmãos, tenho certeza que cada um de nós somos afrontados por essa área do ser humano, que é a nossa mente. E aqui, ó, esse livro aqui nos fala dos 3 campos de batalhas que que o ser humano vive e passa. E um desses campos de batalha é o que nós vamos tratar aqui hoje, que é o campo de batalha espiritual da nossa mente. Então, esse livro trata de guerra espiritual. É aquilo que nós vivemos no dia a dia. Ela também trata do campo de batalha nas regiões da igreja e nas regiões celestiais. Mas aqui nessa live nós vamos tratar apenas dessa questão da batalha da mente. E nós separamos um texto, né, para falarmos sobre isso. Porque tudo, irmãos, não é a gente que inventa, não é um escritor que simplesmente foi lá e escreveu. Tudo que nós vamos trazer aqui para vocês e trouxemos aqui para você é fundamentado na Bíblia, na palavra do Senhor, porque Ele sim que nos conduz. E claro, nós trazemos toda a nossa experiência de vida. Em alguns momentos aqui nós vamos falar isso para vocês, dessas experiências que nós estamos tendo. O livro foi apenas mais uma ajuda, vamos dizer assim, um auxílio, né, daquilo que nós já tínhamos, né, de conhecimento, e agora temos esse outro conhecimento também desse autor que trouxe aqui para nós, e fundamentado na Bíblia, como a pastora Dani falou aqui, não só os argumentos do autor, mas nós também. Sim, o pastor estava passando por um campo de batalha e depois veio eu mais forte, então assim, não há como a gente simplesmente conseguir, né, superar isso com o Senhor e não passar para vocês, porque nós somos escolhidos como instrumento do Senhor.
E saiba que você também é um instrumento escolhido. A nossa pretensão é que você, diante desse conhecimento, faça uso desse conhecimento, mas que também ensine outros a se libertar vamos dizer assim, dessas amarras do adversário que tenta constantemente te afastar da luz. Esse é o objetivo de Satanás, é te afastar da luz. É colocar você num ambiente de trevas. Que é o domínio dele. É onde é o domínio dessa coisa aí. E ele tem essa legalidade, né, pastor? Ele tem essa legalidade de ele caminhar nas trevas, e se você deixar as trevas em algum campo da tua vida e da tua mente entrar, é ele lá que está dominando. O versículo de introdução dessa live está lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Eu vou ler aqui para vocês, né, para vocês terem esse entendimento e também nos acompanharem aí com esse pensamento, ok? E diz assim, nesse versículo que eu acabei de falar, Romanos 12, capítulo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós, como servos do Senhor, do Deus Altíssimo, nós precisamos constantemente, pastora, estarmos renovando aquilo que nos conduz nessa terra, aquilo que nos faz caminhar, aquilo que nos impulsiona para essa grande jornada, essa grande caminhada, né, rumo a um reino eterno, que é o reino de Deus. E onde é que é esse elemento principal? É exatamente a nossa mente. Essa batalha, esse lugar que você precisa estar constantemente regando e renovando. Isso. Para que você tenha clareza para onde você está indo. Como é que é aquela história da Alice no País das Maravilhas, pastor? Então, nós temos o desenho aí da Disney, e eu costumo falar que os desenhos da Disney sempre nos traz um ensinamento, uma lição. Como vários filmes, como livros, tudo para nós é uma lição. Sim. E aí ela se depara com o coelho, né? E o coelho pergunta para ela para onde ela quer ir. Né? Porque ela chega naquele país lá, maravilhoso, diferente, né? Onde você vai? E aí o coelho pergunta, para onde você quer ir, né? Isso, e existe ali as duas estradas, né? Dois caminhos. E dois caminhos, que é o que o Senhor também nos põe ali, dois caminhos, a bênção e a maldição. E aí existe dois caminhos ali para Alice, nos Países da Maravilha, e ela olha para o coelho, não sei. Pensa, olha só. Não sei. E aí o coelho, muito sábio, olha para ela. Então, se tu não sabes o caminho a seguir, qualquer um te serve. Tá vendo? Se você não sabe aonde quer chegar, ora, então vai por qualquer caminho. É claro que para nós cristãos, que somos, né, que acreditamos em Jesus Cristo como nosso único e verdadeiro Salvador, o nosso caminho deve ser sempre o de Cristo. Sim, e nós precisamos ter algo que nos motiva. E o que nos motiva a seguir o caminho de Jesus? As promessas e a nossa salvação. Então, não tenha dúvidas. Irmão, não tenha dúvida o caminho a ser seguido. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele já está te mostrando qual é o caminho que você deve seguir. E ainda nos deu 2 alertas ainda, pastor. Falou sobre o coração, sim, que nos é enganoso. O coração humano, diga-se. O coração humano. Para você entender. Porque assim, se ele disse que é o caminho e Jesus determinou o caminho, que aquele é onde você vai chegar às suas promessas e à salvação. E aí o seu coração tá olhando ali, como diz o que eu estava até comentando com o pastor, como diz a música do Jota Quest. Não me diga onde nasce o sol, que eu sei lá onde bate o meu coração. É lá onde bate o meu coração. Então, assim, cuidado com o que o coração te mostra, qual o caminho que o coração te mostra. Porque ele é enganoso. E o outro alerta que Jesus nos deu é falando que no mundo tereis aflições.
mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, ele já disse ali que o inimigo iria nos tentar também, como ele foi tentado ali no deserto, para que ele escolhesse o mundo. Então Jesus já nos deu um alerta que não é o mundo que nos pertence. Nós pertencemos a um outro lugar, que Jesus nos mostra. É o reino celestial, o reino de Deus. E é para lá que você está indo. E isso tudo é o campo de batalha que nós sofremos. É a gente ter a percepção do que o Senhor quer para nós, e aí vem o inimigo na nossa mente colocar uma verdade. Sim. Porque ele usa da verdade para nos enganar. Ele tenta não colocar uma verdade na mente de que é mentira, aliás, uma mentira de que é disfarçada verdade, de verdade, disfarçada da verdade, exatamente, bem lembrado. E aí a sua mente acredita que é aquilo. Então a gente tem que ter cuidado, são armadilhas e artimanhas que ele usa para nos enganar e nos desencaminhar do que o Senhor quer para nós. Quer ver uma armadilha, pastora Dani? São os nossos hábitos. Os nossos hábitos tem que ter cuidado com ele, porque eles podem ser uma armadilha para você. Porque os nossos hábitos, que você acha que aquilo faz bem para você, que é bom para você, na verdade está te levando por um lugar obscuro, um lugar de trevas. E tem um segredo aí, viu, irmãos? Como é que é a questão aonde a atuação que Satanás age, pastora? Qual é o local de atuação de Satanás? Ele só pode agir nesse local, hein? Por permissão de Deus. Nas trevas. Como é que é? Nas trevas. Tá vendo? Então, onde tiver trevas no seu coração, né, na sua vida, é ali que Satanás vai atuar. Essa é a brecha que ele encontra para agir na sua vida. E quando a gente fala em trevas, nós estamos falando só no aspecto de escuridão. De um lugar aí. Um lugar no universo. Não, é algo ali que te entrou como dúvida, que é por isso que eu citei a questão do coração duvidoso e das aflições que teremos no mundo. Então é nisso que, se você não trabalhar nesse sentido de ter cuidado do que a tua mente te traz, porque até hoje, assim, quando a gente estava conversando mais ou menos para entrar na live, eu estava ali fazendo o nosso almoço, e aí, olha como ele é astúcio. Ele tenta me trouxe, porque, irmãos, eu e o pastor, nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. E nós não estamos imunes a nada. Nós sofremos um ataque recente. E aí foi algo assim que... Olha, se não fosse Deus nos conduzindo na sabedoria... tinha acontecido uma tragédia, né, pastor? É verdade. Né? Então, assim, por quê? A gente também sofre. E por que a gente tem que citar? Porque a gente tem que pregar o que vive. Apesar de que... não estamos nos expondo, nós estamos trazendo para vocês a solução do que a gente passa, porque pelo nosso ministério, por ser voltado para a família e voltado para casais, vocês acham que a gente não vai passar pelas atribulações? Nós sofremos ataques também o tempo inteiro. E aí eu tava ali fazendo o nosso almoço, aí o inimigo começou a plantar uma formiguinha assim na minha mente, lembrando de algo que a gente já tinha resolvido. Olha como ele é sujo. Então a gente tem que ter a certeza das promessas do Senhor e o que o Senhor fez e faz por nós. Sim. Né? E é dessa maneira, irmãos. Olha, ele é muito sutil, viu? Muito cuidado com a sua mente, porque as sugestões... elas vêm com essa sutileza, vamos disfarçada dizer assim, de bondade. Disfarçada de bondade, disfarçada de verdade. Disfarçada da melhor solução e o melhor caminho. E você toma aquilo como, não, isso aí sou eu que estou pensando. Porque ele coloca esse engano em você, viu? Para fazer você acreditar que esse pensamento nasceu de você, quando na verdade foi ele que plantou na sua mente para que você acreditasse nisso. E aí você passa a agir com esse pensamento, acreditando que aquilo ali é verdade. Então isso se torna para você uma espécie de crença. Eu acredito que isso é verdade porque nasceu isso no meu pensamento. Na verdade, irmão, foi plantado.
Então, ele está fazendo isso para que haja trevas dentro de você e para que ele continue agindo na sua vida. Mas tem um porém, né, pastor? Ele faz isso quando você tem algo ali que ele pode utilizar, que ele tem a legalidade de pegar e falar assim, opa, aquilo é a fraqueza e eu vou usar dessa forma. Como aconteceu com Pedro. Sim. Né? Pedro, nós sabemos que negou a Cristo 3 vezes, né? 3 vezes. E Cristo aí, avisou para ele, pastora. E nós temos a ideia de que ele negou porque ele teve medo de ser preso também e ter ido levado a ser crucificado também. Não foi o medo que fez Pedro era até muito corajoso, né? Você lembra que ele, né, pastor? Você lembra que ele, quando da prisão de Cristo, ele foi lá, tirou a espada do próprio soldado de outro e cortou a orelha do soldado. Pedro era muito corajoso como pessoa. Mas nesse fato específico de ter negado a Cristo 3 vezes, não foi esse tipo de medo que aconteceu. E olha só qual foi o espaço, a treva que existia ali em Pedro que Satanás utilizou, o orgulho. Pedro se achava realmente grande entre os irmãos ali, entre os apóstolos. Tanto é que nesse momento ali houve uma discussão durante a Santa Ceia de quem seria o maior perante Cristo. Quando Cristo o maior deles ali, pensa. Quando Cristo falou que um dentre eles iria negá-lo e o outro iria traí-lo. E aí eles começaram naquela discussão, quem será, quem será? E ali naquele momento o orgulho de Pedro falou... Mais alto, vamos dizer mais assim, alto, né? Exatamente, o orgulho falou mais alto, porque o Pedro se intitulava o mais amado por Cristo. Ele tinha mais acesso, era mais chegado. Era mais chegado e tudo. Olha aí o cuidado que nós temos que ter. Tudo, a palavra diz que é com ordem e decência, ou seja, o equilíbrio, né? Há limites para tudo pra gente. Então, assim, não é porque eu e o pastor somos profetas e estamos ali dando palestra, que nós já iniciamos, irmãos, as palestras para os casais. Foram duas oportunidades que nós tivemos ali no Ministério Nova Visão. Do nosso amigo apóstolo Júnior Custódio. Nosso amigo, grande amigo nosso, que nos concedeu essa oportunidade, foi maravilhoso. Um homem de Deus que Deus colocou na nossa vida, verdade, né, no nosso caminho. Foi e aí nós estamos juntos aí. E aí não é porque a gente dá palestra para casais que nós somos o casal perfeito. Sim, claro. Apesar Todos nós temos defeitos, dificuldades, falhas. Apesar de que já estamos sendo intitulados de casal 20. Mas assim, sim, nós aprendemos muito, né, com as batalhas dele, eu com as minhas batalhas, a gente junto, porque aí como a gente leu numa das palestras lá, em Coríntios, né, onde fala sobre o amor, que tudo suporta, que tudo sofre, não é, sim, pastor? E a gente explicou ali que sim, mas é os dois juntos, não é eu que vou ficar sofrendo por ele, porque ele vai me maltratar. E não, é a gente pegar na mão um do outro e a gente ir juntos batalhar, né? Guerrear contra suportar essas guerras, principalmente a da mente, irmãos, porque cientificamente já é comprovado que tudo que é comandado, o nosso computador é o cérebro. Então, assim, tudo que você conseguir ter um domínio, né? É onde você consegue fechar as brechas de Satanás. E Pedro, foi o orgulho dele se achar melhor que os outros apóstolos. E nesse evento aí que a pastora está contando, Jesus, entendendo isso, vira para Pedro e fala: olha, Pedro, Satanás vai peneirar você. Quer peneirar você, mas eu vou orar por você, para que você se fortaleça e consiga ajudar os seus outros irmãos. Olha Jesus sabia. Olha aí a sabedoria do Senhor. Ele sabia que ele iria passar pelaquela provação, mas ele, junto a Jesus, ele tinha que superar e depois ensinar. É o que nós fazemos aqui. Sim. A gente passa, a gente supera juntos, nós dois com o Senhor, e a gente
tenta passar E isso assim, para irmão, vocês. não desanime. As provações, elas virão na nossa vida. Muitas. Tá? Essas provações, elas acontecerão, mas tenha em mente que isso é para purificar você, ou seja, para preparar você para algo ainda melhor. Então não desista. Não desista de verdade. Continue nessa caminhada, mesmo com as suas imperfeições. Continue. Nós vamos mostrar aqui, né, pastor, algumas ferramentas que você pode utilizar hoje mesmo, agora, nesse momento, para que você consiga se desvencilhar dessa situação, né? Que é o que? Essa batalha da mente que é incessante, né? Para cada um de nós, para todos nós, na verdade, né? Isso acontece e nós precisamos ter algumas estratégias, algumas ferramentas que possibilitem a gente se desvencilhar, sair dessa situação que é terrível, né? A palavra diz: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Tá aí uma das questões que nós vamos explicar melhor, mas é uma das estratégias nós precisamos. Quando fala resista ao diabo, não está dizendo aqui, ó, ela é muito clara essa frase, né? Não está dizendo aqui, ó, não, você tem que ir lá e brigar com o diabo. Que é ele que não vai é isso, irmão. Que é ele que vai aparecer aqui na sua frente, então você tem que resistir a ele. Não, ele é astuto e veraz. Ele não age assim não, tá? Ele é muito astuto, ele é esperto. Muito. Aí né? eu costumo você brincar. tem que saber o momento certo de atuar e fazer as coisas. E aí eu costumo brincar, se Satanás sabe que você gosta de chocolate, ele não vai colocar banana na sua frente. Não, ele vai colocar o chocolate na sua frente. Ele vai colocar o chocolate suíço, que é desculpa aí, mas o suíço é o perfeito. Então, como eu e o pastor estávamos falando, né? Ele vai usar da tua fraqueza para te desviar do caminho do Senhor. Parece óbvio, né, irmão? Ele vai utilizar a sua fraqueza para dominar você. Mas sabe quem é que produz essa fraqueza? Nós mesmos. Somos nós mesmos que produzimos isso. Nós damos essa legalidade para ele agir. Então não demos a legalidade para ele agir. Como? Agindo de forma diferente. Se acontecer dele colocar algo que você sabe que aquilo é sua fraqueza, você sabe que aquilo vai te desviar do caminho do Senhor, você sabe que aquilo vai entristecer o Espírito Santo, vai entristecer alguém e vai te levar para outro caminho que não é o que o Senhor quer de você. Você vai perder sua salvação. Você vai continuar com aquilo perto de você? É isso que a palavra diz, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de você. Se aquilo que é o que vai te desencaminhar do que Deus tem para você e quer para você, você tem que resistir. Tem que resistir. Então, na verdade, irmão, essa questão quando fala, essa frase, né, quando fala resistir ao diabo e ele fugirá de vós, resista à tentação. Tentações. Porque o que ele te coloca na frente é uma tentação. Sim. E é uma tentação mesmo. O chocolate. Porque aquilo está dentro dos seus hábitos, está dentro daquilo que você já faz. Aí ele te oferece, é como um prato. Ele te oferece. Ele te oferece. Ele não usa nada de novo, de extraordinário. Não. É tudo a mesma ferramenta, a mesma estratégia. Coisa. A mesma coisa, ele só muda de endereço. Ele só muda de endereço. Só muda de casa. E ele só muda de casa. E aí tem um momento que quando você resiste, ele foge de você. Mas ele desiste de te desencaminhar, te destruir? Não. Não. Ele não desiste. Isso. Ele vai procurar outra brecha, outra fraqueza, porque, irmãos, a nossa natureza é essa, nós não somos perfeitos, né? E somos sujeitos. E nós somos sujeitos a isso. E eu e o pastor estávamos estudando um outro assunto que não cabe eu entrar aprofundar aqui sobre isso, mas é algo que mais à frente a gente vai fazer algo e vamos falar algo que é necessário todos conhecerem. Nós entendemos de que para que nós possamos resistir, nós temos que estar em movimento. O tempo todo em movimento. O que é isso, esse tempo todo em movimento? A palavra nos diz que meditar na palavra dia e noite. Sim.
né? Veja só um detalhe, a pastora tocou num assunto aqui extremamente importante para essa batalha. Quando o Satanás, demônio, te prende em alguma situação, qual é a tendência do aprisionado? É ficar parado, porque ele está ali amarrado. Ele está ali sem condições de se movimentar, de se mexer. Mas é exatamente neste momento em que você não pode parar. Porque na hora que eu tava falando ali, você sabe que tem umas coisas ao seu lado ou à sua frente que vai te desencaminhar da tua salvação. Vamos ser bem claros, irmãos, porque toda essa evolução, né, pastor, da gente estar aqui nessa terra e passar por essas provações e meditar na palavra e tudo, é uma evolução para nós, para que nós chegamos ao reino celeste, que é a nossa promessa, o nosso paraíso. E então, se você sabe que aquilo vai fazer com que você perca a sua salvação e você vai ficar ali parado esperando o momento dele te tragar, você já perdeu, já perdeu. Porque você tá dando brecha e ilegalidade daquilo te tentar, porque, irmãos, a carne grita. Quer ver? Nós temos a tendência de querer fazer a nossa vontade. Sim. Então, por isso que fala do movimento. Tenha um movimento, se aquilo ali tá do teu lado, na tua frente, e vai te desencaminhar, saia de perto, saia de perto, ou então faça com que essa coisa vá para longe de você, porque se ficar parado você e a tentação, pronto, já era. Você vai ficar ali dando legalidade o tempo todo para que Satanás haja na sua vida. Quer ver um exemplo aqui, irmãos? O que te aprisiona? Será que é a televisão? Será que é a internet? Né? Será que é uma vontade ali, né, que acontece ali? Será que é um vício qualquer? Então, veja o que é que te aprisiona. Essa prisão é o que está impedindo você de caminhar, de seguir o caminho da luz, de estar na direção daquele que verdadeiramente mostrou o caminho, que é Jesus. E que ele mostrou para que você entendesse que você está indo para o reino dos céus. E para chegar lá, você precisa passar por essas privações e provações para que você tenha direito a alcançar esse outro nível de existência. Você precisa. Então, o que é que está te fazendo aprisionar, que você não tem condições de ler a Bíblia, que você não tem condições de dialogar com seu companheiro, com a sua companheira, com seus filhos? Entende? É disso que nós estamos falando, é esse tipo de prisão, é esse tipo de coisa que te amarra de tal forma que você não consegue viver. E vou falar mais, isso vai te consumir. Isso vai te levar para uma situação muito ruim. Porque a cada vez mais as trevas vão fechando, a ponto de que você dará cabo da sua própria vida. Não é assim, pastor? Isso. Então é muito complicado, você precisa despertar para essa questão, para essa conscientização de que a luta ela é diária, constante, mas que você, em Cristo Jesus, vai ter a vitória. Tá? Então corra para Ele. Corra. Leve para Ele. Né? Isso eu ia falar depois, mas... Fuja do mal e corra para Jesus. Exatamente. Então, fuja das trevas e corra para a luz. E aí eu e o pastor estávamos falando de algo de exemplo, mas como que a gente faz com que isso aconteça, né? Porque, irmãos, não é fácil você passar por tribulações, por provas, por afrontas e você saber assim como reagir, né? E eu e o pastor nos últimos dias estamos sendo provados nisso para poder a gente entender se a gente está realmente preenchido do Espírito Santo de Deus, porque tem coisa, irmão, que dá vontade da gente dar rasteira. É verdade. Né? Dá vontade da gente dar rasteira, mas não. Você tem que respirar fundo e falar assim, a minha postura com o Senhor é assim. E eu costumo dizer que nosso caráter ele tem que ser forjado pelo Senhor, porque senão você não consegue
ter autodomínio. Quer ver uma questão interessante, pastora? Há uma tendência do ser humano em querer achar culpados pela sua derrota. Isso. Ou por aquilo que você não alcança. É. Ou que aquilo que está impedindo de você seguir em frente, você quer achar um culpado. Sim. Quer achar o culpado. E aí você quer alfinetar quem tá feliz, quem tá fazendo o que é certo. E aí, não, mas a culpa do que eu não alcancei, do que eu não sou, é dele. É por causa de fulano. É por causa de fulano. E aí, como eu estava falando pro pastor, da nossa natureza, e o que nós estávamos estudando também, há inserido, irmãos, entre a gente o bem e o mal. E aí cabe a gente, aqui leão, alimentar, porque são 2 leões. São 2 leões, o bem e o mal. Se você alimentar o bem, você vai ser o mal vai se afastar de você. Né? Você vai ser uma guerreira, um guerreiro, uma leoa, um leão, como a tribo de Judá. Mas se você alimentar o mal, você também vai ser um leão do mal. Que vai tragar, que vai destruir. Vidas, pessoas. Que vai destruir, que você vai se perder, se ferir, se matar. Então, assim, a gente tem que aprender que lado que você quer servir. Quando Satanás chegou ali para Jesus, né, para Deus, e falou assim, pediu para tocar em Jó, a legalidade que ele teve foi o orgulho que Jó tinha. Sim, das coisas que ele tinha, dos filhos. Dos filhos e tudo. Então, assim, o que a gente falou aqui primeiro? Uma das primeiras fortalezas criadas dentro de nós, porque Satanás usa as nossas próprias fortalezas, que são as nossas fraquezas. E nós que erguemos essas fortalezas, viu? Ele usa, a nossa primeira fortaleza que a gente falou aqui foi o orgulho. Nós citamos Pedro, já citamos aí Jó. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com essa mentalidade de que nós somos melhor, o bom. E a partir do momento que a gente falou sobre o orgulho, nós aprendemos também que há a necessidade da gente reconhecer, né, pastor? Uhum. Reconhecer os nossos erros, a nossa falha, a nossa fraqueza. Porque a partir do momento que você reconhece, você está cedendo à mudança. Se você não reconhecer, você não muda. E aí foi quando a gente citou sobre a questão do cabo de guerra. Conta aí, pastor. É uma brincadeira, né? Vamos dizer assim, um jogo em que o cabo de guerra são 2 equipes, né? Uma de um lado da corda e outra de outro lado da corda. E cada um puxando ali, né, para você na sua direção. E fica aquele jogo, né, de empurra. Então quem conseguir ultrapassar aquela bandeirinha que fica no meio da corda, mais para o seu lado, é o vencedor. Ocorre que se você não ceder, você não vence. O que eu quero dizer com isso? Porque dentro de uma estratégia dessa daí do cabo de guerra, eu já brinquei, a pastora acho que já também brincou sobre isso, né? Então a gente cedia um pouco para puxar de volta. Porque tem que ter essa estratégia, esse jogo, porque se você só ficar puxando, a corda arrebenta. A corda pode arrebentar, né? Mas também é o seguinte, vocês vão ficar ali puxando e às vezes você não consegue avançar. Né? Então você tem que ceder um pouco para poder puxar, porque no momento em que você cede, o outro lado da corda, o nosso adversário, ele se sente mais forte, ele acha que conseguiu, e é nessa hora que ele diminui a quantidade de força e você puxa de volta. Né? Com Cristo é assim, se você não ceder, você não consegue Ele não voltar. Tem como te puxar e te ensinar o caminho, porque como a lei da gravidade, né? A nossa natureza humana tem a tendência de uma força maior nos puxar para baixo, nos puxar para cair. E para nos levantar, a força, ela não é tão... Aliás, não é que ela não é tão grande. Ela precisa de um esforço maior, porque a tendência de cair é mais fácil. Sim. Né?
E para você se levantar é bem mais difícil. E aí quando o Senhor fala na questão de que você tem que fugir da aparência do mal, é justamente por isso, porque eles têm uma força maior. Satanás conhece nossa fraqueza e nós não os conhecemos. Quer ver um detalhe? Quantos anos existe Satanás? Quantos anos você existe aqui na Terra? Será que ele conhece? Será que você conhece mais as estratégias dele do que ele conhece as suas fraquezas? E outra, ele conhece a verdade também. Então, é isso. Você precisa resistir a essa tentação. Né? Precisa não dar legalidade para ele. E uma dessas fortalezas, como a pastora falou, é o orgulho. Essa questão de querer apontar, eu vou voltar aqui, pastor, até para contar a história de Adão e Eva, porque se você ficar só acusando os outros por aquilo que não acontece de bom para você, você está deixando de fazer o que é bom. E o que é bom, entende? Quer ver aqui Adão e Eva? Quando Deus pergunta para Adão, o que tu fizeste? E ele, a mulher que tu me destes, ela me deu o fruto e eu comi. Começou lá no paraíso. Aí pergunta para Eva, por que fizeste isso? Ela, não. A cobra me enganou. A serpente me enganou. Você está entendendo que a todo momento nós tentamos culpar os outros pelos nossos erros e falhas e fraquezas? Verdade. E outra coisa, pastor. Nós não admitimos, sabe? Não queremos admitir os nossos erros e fraquezas. Nessa hora, aí um dia desse estava eu e o pastor, a gente lendo, né, sobre aquele parte de Coríntios que fala que o amor tudo vê, tudo suporta, arde sem doer. Aquele poema lindo, né, que é escrito ali, que foi feito até uma canção por Renato Russo, o grande Renato Russo. E aí a gente estava falando sobre essa parte em Coríntios, né? E aí a gente veio se perguntar nessa questão de que um tá querendo apontar, procurar um culpado. E aí o pastor virou para mim e falou assim, se Adão tivesse junto com Eva, eles teriam caído na lábia da cobra? De Satanás, da serpente? Aí a gente ficou assim... Aí eu falei assim, exatamente, porque o que a palavra diz? Que um é pilar do outro. E se então nós chegamos à conclusão, né, de que se Adão tivesse junto com Eva, que é o que aquele poema está dizendo ali, que é tudo junto, a gente tem que suportar as coisas junto, porque a gente, como dá palestra para casal e a gente cuida de casais, a gente primeiro está aprendendo nós estamos ajudando a gente está ajustando os nossos laços. Então assim, a gente viu que olha o ensinamento de tudo que a gente tem na Bíblia, está nas entrelinhas e sempre tem um segredinho ali, como diz o pastor. Sempre tem um segredo. Olha, ali, ele descobre o segredo de tudo ali. Cada ponto é um segredo. E aí se lá na frente foi nos ensinado de que tudo a gente tem que estar junto, o homem o homem e a mulher deixam o pai e a mãe e se tornam uma carne só. Então assim, se Adão teve a falha de Adão ali também, gente, porque assim, vamos parar, por favor, não vamos ser tão para de acusar só a mulher, para de acusar só a Eva, porque foi nesse dia que deu um clique na gente, né? Parar de culpar só a Eva, porque até um tempo desse, olha quantos anos a gente só culpa a Eva. Estava sofrendo com isso. As mulheres tinham essa pecha, né? Essa marca, dizendo que ela era culpada pela queda do homem. Culpada pela queda do homem. Mas aí, se Adão tivesse ali do lado dela, será que os dois iriam ser enganados pela serpente? Olha, possivelmente não. Quer ver um detalhe? Um segredo, hein? Eu adoro os segredos dele. Me diga uma coisa, meus irmãos. Quem recebeu a ordem de não comer da árvore do centro do jardim? Se vocês derem uma lida lá com certo cuidado, né, lá em Gênesis, vocês vão ver que a ordem foi dada de Deus para Adão. E nesse momento, Eva não existia ainda.
Eva não tinha sido formada ainda. A costelinha Né? ainda estava Então, lá. quem recebeu a ordem foi Adão. Tudo bem, vamos lá. E aí, o que aconteceu depois que Eva foi enganada pela serpente a comer daquele fruto? Ela pega do fruto, né? E come ali daquele fruto. Ela come do fruto e depois dá Para o homem que o come. Só que, veja só, gente, vocês têm que ler com cuidado. Somente depois que o homem come do fruto é o que os olhos dos dois são abertos. Por que isso? Porque a desobediência primeira foi do próprio homem. Né? Eva foi tentada. Eva foi tentada e ela consumiu daquele fruto que deu a Adão. E Adão mordeu. Só que quando Adão morde daquele fruto, é que os olhos deles se abrem e eles se veem nus e ficam envergonhados perante Deus. A nudez representa isso, a vergonha. A vergonha do homem, é a nudez dele. Né? Então, a desobediência ali foi do homem. Naquele momento, vem? Tá vendo? Então não vamos só culpar a mulher. Satanás foi muito astuto, ele sabia dessa questão e utilizou a mulher para que o homem provocasse a queda e a desobediência. Então nós entendemos o quanto ele procura usar um ou outro, né, para atingir, para separar, para haver discórdia. E muitas das vezes a gente imagina que não é algo do dia a dia, porque fulano tá nervoso, porque, né? Só que nem sempre as brechas que Satanás utiliza é exatamente isso. Se ele tem a tendência de ser mais nervoso, então eu vou utilizar isso. Por isso que era o que, pastor, que a gente estava lendo aí no livro, e ele falando assim de uma história, né, do papagaio, de um pássaro, né, de um pássaro que ficava, que viu o seu reflexo no espelho, e o pássaro não entendia, né, aquele reflexo, e ele queria atacar aquele reflexo. E o homem falou assim: poxa, mas que pássaro burro. Tolo, né? Chamou o pássaro de tolo. Será que ele não está vendo que ele está atacando o próprio reflexo? Que ele está atacando o próprio reflexo. E aí o autor do livro vem e diz assim, que é exatamente isso que acontece na gente. Quando eu quero apontar o outro, é porque é aquilo em mim que eu tenho que mudar. Aquilo eu sou o reflexo daquilo que eu estou querendo apontar, daquilo que eu estou não querendo entender, não ter compreensão. E o que mais ele falou, pastor, sobre... que naquele momento ele retratou, o autor do livro retratou que o Espírito Santo tocou nele e disse assim: olha, você está fazendo a mesma coisa, você está lutando contra o seu próprio reflexo, você está lutando contra você mesmo, será que você não vê? Pare de fazer isso, você está sendo como esse pássaro, um tolo. Isso. Lutando contra o seu próprio reflexo, lutando contra você mesmo, quando na verdade a sua luta deveria ser contra quem está querendo te derrubar, quem está querendo te atingir de verdade, tá? Que é as trevas. A gente tem que reconhecer... As trevas é que quer te derrubar, não você. A gente tem que reconhecer quem é o nosso verdadeiro inimigo. Sim. E as armas deles são diferentes das nossas. Né? Por isso que nós temos que nos aperfeiçoar e meditar e aprender a palavra do Senhor, porque o espiritual nosso que tem que estar forte, porque as armas não são naturais, são espirituais. São espirituais, são armas poderosas em Deus. E a própria palavra fala, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades e principados nas regiões celestiais. Se você vai lutar nas regiões celestiais, você precisa de armas, não materiais, mas armas espirituais para confrontar esses espíritos malignos que vêm contra nós e que querem nos destruir. Exatamente, e é isso que a gente estava até conversando aqui, falando assim, então se a gente não tem uma base sólida para o que nós viemos fazer nessa terra, do preço que nós fomos pagos pelo sangue de Jesus ali na cruz.
Se nós não tivermos essa certeza de que o Senhor é o Deus verdadeiro, que o que Ele promete, Ele cumprirá. E aí é a segunda fortaleza, que se chama incredulidade. A incredulidade é a falta de fé, é a falta de crer naquilo que realmente vai te sustentar. Quando você não aceita Cristo verdadeiramente, não crê que Ele realmente veio em carne, habitou aqui entre os homens e fez todo o sacrifício por você, por mim, por nós, então você está sendo incrédulo e essa incredulidade vai te derrubar sim. É uma fortaleza que está ali levantada dentro de você. Se você não tiver um propósito, você não tem aonde chegar. E assim, como a gente falou do desenho da Alice. Se você não souber para onde ir, qualquer caminho te serve. A destruição geralmente é a que vai te levar mais rápido. Que há o caminho, é o que a gente estava falando, há o caminho estreito e há o caminho largo, que é fácil. E aí a tendência da nossa natureza é querer o fácil. Por que é estreito, irmão? Porque não é fácil trilhar nele. É estreito, não é fácil. Jesus nos deu a promessa, falou que iria fazer por nós e o que seremos, mas existe um processo para chegar lá. Sim. O mundo te oferece aí uma infinidade de caminhos. E muitas das vezes esses caminhos são largos, né? Não espaçosos. Brilhantes. Né? Você enche os olhos e diz, nossa, é isso mesmo que eu quero. Você acha que ali é o jardim, é igual eu tava falando pro pastor. Eu falei assim, você vê ali o jardim do mundo, já tá todo florido, é maravilhoso, regado, e você fala assim, poxa, é aquilo que eu quero. E o jardim do Senhor você ainda vai ter que plantar, regar, para poder crescer. E você vai ter que aprender a cuidar para ele não morrer. E ainda vai sofrer algumas provações, porque vão querer te tirar desse caminho. Muito. Vão querer desviar você para outros. Entendeu? Então, realmente é um caminho estreito, mas prazeroso e vale a pena, viu, irmãos? Vale a pena. Por que vale a pena seguir esse caminho estreito? Porque ele te conduzirá à vida eterna. É exatamente isso. Ou tudo bem, se você quer viver essa vida terrena somente, é uma escolha sua. Mas se você quer passar dessa vida para algo eterno, né, e que seja bom, prazeroso, ótimo. Mas sabe que o caminho é o estreito, não é o largo. E aí você tem que entender sobre essa batalha da mente, o que Satanás está utilizando ali na sua mente para te afrontar, para te parar, para fazer com que você brigue com seu companheiro, para fazer com que você brigue com a sua família, para fazer com que você aponte o irmão, né? Para fazer com que você ache que você é melhor do que o outro ou menor, né? Tem essas possibilidades, porque o demônio que você está lutando, ele vai utilizar dos teus próprios pensamentos para ter acesso à sua vida. Não só isso, ele vai plantar também pensamentos e ideias que você vai achar que são suas. E que são verdades. Aí, como você sair dessa armadilha? E aí é onde vem as crenças, os hábitos, os pensamentos, o comportamento. Então você tem que analisar em que momento que você tem que, vamos dizer assim, até reagir, né? Em que momento que você tem que reagir para que Satanás não tenha acesso a essas suas fraquezas, porque somos nós, né, que criamos as barreiras, somos nós que criamos as muralhas, somos nós que criamos as coisas negativas dentro da gente. Vem o medo, vem a dúvida, e aí Satanás vai lá e ele planta uma sementinha, que é uma erva daninha, né, que começa a consumir tua vida, teu pensamento, teu comportamento e até te induzir a coisas que você, no seu normal, você não faria, né? Então, assim, é uma batalha da mente, que é algo que nós, né, pastor, nós precisamos dia e noite e tentar bloquear,
o acesso de Satanás para que ele venha nos enganar. Fora os instintos de sobrevivência que cada um de nós tem, normalmente os nossos atos e atitudes, elas são um reflexo daquilo que nós pensamos. Então, primeiro ela nasce ali no pensamento e depois você fala, que é o agir, né? Depois você age ou faz, são as suas atitudes ali. Agora, quando se trata de um instinto de sobrevivência, normalmente você age por impulso mesmo, né? Que é um instinto de sobrevivência. Não dá muito tempo até para pensar, você tem que fazer. Né? Fora essa questão, as outras coisas que vêm são pensamentos que são gerados primeiramente na sua mente e que depois você fala, você age, você faz, né? É isso que acontece. Então, esses impulsos, assim, você precisa realmente levar ele cativo. E esses pensamentos precisam ser controlados. Você precisa ter um domínio sobre eles. Tá aí agora, nós já estamos entrando nessa questão de como você vencer essa batalha. Levando todo o seu pensamento cativo ao Senhor. Porque é onde está a nossa fortaleza. Nós não somos. A gente estava até falando assim, ali em Joel, né? Ele fala, diga ao fraco que sou forte. E aí você fica imaginando. Imagina, como assim? Que contradição, né? Como que o fraco pode ser forte? E é quando você está fraco que você está forte. Aí, como assim? Como eu estou tão fraco, eu estou forte? Porque a nossa fortaleza não está dentro de nós. Ela pode estar conosco. Agora, desde que você esteja encaminhando para isso. Quando a pastora falou aqui, levai cativo os seus pensamentos, é levar cativo os seus pensamentos à obediência de Cristo. Essa é a chave do mistério, que é essa questão da obediência. Obediência. Que quando você obedece, você consegue destruir muitas muralhas nos seus pensamentos, no seu coração enganoso. Porque a palavra diz, e a gente estava estudando, que não adianta a gente ter Jesus e a fé e a obediência nos nossos lábios. A gente tem que ter a semelhança, como que é? Nós temos que ser a semelhança de Cristo. Ser a semelhança de Cristo. Mas não adianta só a gente falar nos lábios. Nosso coração tem que ser moldado por Senhor. Nosso coração tem que ter a essência de Cristo. Exato. Temos que ser imitadores, como a pastora Dani sempre fala para mim aqui. Temos que ser imitadores de Cristo. E é verdade. Né? Porque se Cristo é a perfeição, por que não imitá-lo nesse aspecto? Irmãos, e nós não estamos dizendo aqui, nós estamos dizendo aqui que todo tempo a gente está ali são, zen, no Espírito Santo, tudo. Não, nós somos carne, nós somos humanos também. Tanto que tem um lado que igual eu estava falando assim, eu estou passando por um momento de batalha de mente, que é o medo de algumas coisas que o inimigo plantou e me trouxe memórias de coisas passadas que eu passei, de luta pela minha sobrevivência, que eu sempre fui muito atacada na minha saúde. E aí, isso o pastor fica o tempo todo falando assim, calma, confia no Senhor, não, você tem que superar isso e tudo. E já a questão de às vezes ele muita coisa para resolver e aí ele chega meio nervoso, aí ele fala, isso aqui eu não dou conta mais não, já tá... não aguento mais. Eu não aguento mais, tô cansado, tô não sei o que. Eu deixo ele falar sozinho. E aí, o que eu tô querendo dizer com isso, irmãos? Porque tem um lado da sabedoria da mulher e tem um lado da sabedoria do homem. Eu me calo para o nervoso, porque o homem só tem uma caixinha. O homem só consegue dominar uma caixinha. Nós mulheres conseguimos dominar várias caixinhas. Então, assim, eu deixo a caixinha dele nervosa parar um pouquinho. E aí depois eu vou lá e converso com ele direito. Então, assim, eu estou ajudando a ele a destruir as muralhas que Satanás estava querendo construir. Né? E da mesma forma que ele me ajuda
a destruir as muralhas que Satanás quer construir na minha mente, no nosso coração. Porque, irmãos, juntos somos mais fortes, né? Sim. O que eu sempre falo. Se nós não estivermos atentos, não estou falando que tudo é Satanás. Não estou falando isso. Eu estou falando, vejam bem o que eu estou dizendo e o que eu não estou dizendo. Como dizia um professor meu de Direito Constitucional, João Trindade, que é uma pessoa maravilhosa. E ele dizia assim, veja bem o que eu estou dizendo e o que eu não estou dizendo. É igual ao que eu estou falando. Eu estou dizendo que ele aproveita os nossos pensamentos para ter acesso à nossa vida e nos destruir. Eu não estou dizendo que tudo é Satanás. Nós temos as nossas escolhas, que é o que eu sempre friso aqui na nossa conversa, eu e o pastor, e eu falo assim, tudo é questão de decisão. Verdade. E aí é onde a gente vai entrar em outro aspecto das muralhas, das ferramentas que Satanás utiliza. É quando você não sabe decidir o que você quer. Olha só. Como Satanás tem legalidade? Quando é que ele encontra legalidade de atuar nos nossos pensamentos? Tem um detalhezinho bem interessante aí. Você precisa fazer uma revisão mesmo, uma análise sobre o que você está escondendo dentro de você. Muitas das vezes nós temos pecados dentro de nós não confessados. Esses pecados, na verdade, eles geram ou dão legalidade para as trevas habitar dentro de você. Então são coisas íntimas no seu interior que muitas das vezes dão essa legalidade e aí Satanás age na sua mente. Aí como você sair disso, né, dessa situação, né, de pecado não confessado? Olha só o que eu acabei de falar, pecado não confessado. Então você precisa confessar esses pecados. Não estamos falando que você vai ter que se expor. Não. É você e Jesus. Você tem que confessar para Jesus. Você não tem que ter medo ou então vergonha. Não, ou vergonha do porque Senhor. O Senhor não. sabe que nós somos pecadores e Ele sabe da fraqueza de cada um de nós. Ele quer que nós confessamos, nos arrependemos e obedecemos. Tá vendo? 3 coisas aí. Confesse ao Senhor todos os seus pecados. Verdadeiramente se arrependa. Quando ela fala verdadeiramente se arrepender, primeiro, não voltar a fazer, tá? E segundo, obedecer ao Senhor. Ter coração sincero com o Senhor. Quando você faz isso, Jesus esquece isso. Jesus te perdoa. E com isso você estará afastando as trevas da sua vida. E a partir daí, as trevas não terá mais legalidade sobre você. Não pense que acabou aí não, tá? Porque ele desiste desse pecado que você cometeu e ele vai tentar encontrar outras coisas para dar legalidade. Na verdade, ele desiste daquela estratégia. Ele desiste daquela estratégia e vai adotar vai outra. Vai fazer outra, porque ele é estrategista, ele é paciente, porque ele tem uma eternidade para nos afrontar e nos desencaminhar e destruir. Aí você pode perguntar para mim assim, mas pastor, quer dizer que nessa vida eu vou o tempo todo ficar nessa luta? Vai, irmãos. Vai ficar nessa luta. Mas é uma luta que vale a pena. Sabe por quê? O Senhor está te preparando. Porque muitas das vezes nós nascemos cordeiro, nós nascemos ovelhas, mas somos preparados para sermos guerreiros. E guerreiros de Cristo, fortalecidos pela palavra do Senhor. Então, se alegre com isso. Tenha bom ânimo. Isso. E o que te motiva? O que te motiva a você permanecer firme com Jesus, a você crer. São essas afrontas, não é isso, pastor? Porque aí às vezes eu falo assim, claro que não é bom, né, gente? A gente tá sempre lutando, sendo afrontado, lutando, e não sei o quê. Fácil. E aí vem lá uma afronta daqui, uma batalha dali. Isso não é legal. A gente se fere, a gente chora, a gente fraqueja, porque isso é do ser humano. A gente quer desistir.
A gente quer desistir. É verdade, isso passa pela cabeça. Quantas vezes eu quis desistir e o Senhor não deixou? E eu não desisti exatamente porque eu tenho a convicção do que eu quero e do que Jesus tem para mim. E aí, essa é a motivação. Porque quando você crê fielmente que o Senhor, a vontade dele, que é boa e perfeita e agradável, por mais que você passe por tropeços, que você se fira, e às vezes eu até falo assim pro pastor e falo assim, ai, mas Jesus está me confundindo com o Rambo, ou com a Mulher Maravilha, ou com a Capitão Marvel, porque a luta tá vindo, aí eu falo assim, tá, a afronta, a luta é ruim, é dolorosa, mas sabe o que me traz como convicção, além de eu saber que o que Jesus tem para mim é o que é bom, o que é verdadeiro, é o que é real, não é a ilusão que o mundo me oferece. É saber que eu não estou fazendo a vontade de Satanás. Porque se eu estivesse fazendo a vontade dele, se eu estivesse pecando, errando... Irmãos, não estou dizendo que eu não sou pecadora, que nós nascemos pecadores. Sim, nós erramos. Eu não estou dizendo que eu não erro, porque nós erramos, nós não somos perfeitos. Mas eu falo pro pastor, mas nós podemos nos aperfeiçoar. Então, a partir do momento de que ele tá me afrontando, é porque eu não tô fazendo a vontade dele. E aí, por uma parte, isso é bom pra mim. Ah, tá, não tô fazendo tua vontade, então eu estou no caminho certo. Qual é o caminho certo? É o que Jesus determinou pra gente. Essa é a grande verdade. Nós nos anularmos para as coisas que nos levam ao pecado e nos conduzir para aquilo que vai verdadeiramente trazer algo de bom para nós. E quando eu falo isso, irmãos, eu não estou dizendo só no mundo vindouro, ou seja, só lá no reino celestial. Não, ele nos prometeu nos dar condições aqui também. E mais do que isso, existe a luta, é verdade, mas você não pode abster-se da felicidade com aquelas pessoas que estão te acompanhando, seja sua companheira, seus filhos, sua família. Não, e não queira isso só para si, não. Por isso é que nós temos que levar essa palavra do reino de Deus para outras pessoas também, para iluminar essas vidas, porque quanto mais vidas você trazer o reino de Deus, mais o reino de Deus estará populoso por essas pessoas de bem, que realmente querem isso. Entende? Eu não estou falando para você desistir daqueles que não querem, não, mas você deve insistir em pregar a palavra do evangelho a toda criatura. É o ide de Deus, essa é a vontade do Pai, é para que todos se salvem. Ele não quer nenhuma ovelha perdida, tanto é que ele deixou 99 para buscar aquela que estava perdida. Então, ele quer que todas se salvem. E você? O que você quer? Se você está no centro da vontade de Deus, então, se a vontade de Deus é que ninguém se perca, então é compromisso nosso querer que todas as pessoas que pudermos alcançar sejam também alcançadas pela graça do Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E quem é você quando você recebe um não do Senhor? Nós recebemos um não do Senhor. Cada um tem uma história de um não. Eu estava comentando com o pastor que meu sonho era estar no TJDFT estudando para ser juíza. Jesus quis que eu fosse pastora. Tá. Ou então, quando adolescente, como dizia meu avô, meu sonho era ser garçonete do ar, aeromoça. Era ali que eu queria estar, viajando o tempo todo, que eles não têm tempo nem de estar muito com a família. Eu teria tempo para o Senhor, por isso que Deus não permitiu. Tá, então nem sempre o não do Senhor é para... O que você acha? Não é para te prejudicar, não. Na verdade, é para te dar uma oportunidade de ser uma pessoa melhor. O pastor também não queria ser pastor. Ele fugia do chamado dele, ele era Jonas. Aí foi quando a gente se conheceu, fomos indo aí, aí, boss, o caminho que Jesus quer aqui, para nós é esse aqui.
foi quando Deus começou a nos dar, né, o entendimento do nosso ministério, juntar as batalhas dele com a minha, e aí a gente, nós temos realmente sim condições e fomos preparados pelo Senhor, e estamos sendo ainda preparados a cada dia para o Senhor, para orientar as pessoas como facilitadores, tá, irmãos? Porque nós não somos os bambambãs, né? Vamos dizer, nós não somos os bambambãs. A gente aprende a cada dia um com o outro. Eu falo assim pra ele, você não sabe o quanto que você me ensina. Não só em questão na hora que a gente tá em palavras, mas assim, até a maneira dele ser me ensina a ser uma mulher diferente, a ser uma mulher, vamos dizer assim... Que bom, hein? Graças a Deus. Me ensina a ser uma mulher diferente, como Deus ensina como a mulher tem que se comportar. E eu creio que eu também tenho ensinado ele a ser um Porque homem é isso, melhor. irmão. Tem uma frase do mundo aí que diz que atrás de um grande homem há uma mulher. Mas não é isso não, tá, irmão? Esqueça isso. Ao lado de um grande homem haverá sempre uma grande mulher. É ao lado, não é atrás nem na frente. Amém? Por quê? Porque os dois precisam caminhar juntos. Isso aí é profético. Amém? Deus preparou o homem e a mulher para caminharem juntos. Tá bom? Lembrando aqui uma questão do não de Deus. Tem 2 exemplos aqui. Tanto eu como a pastora fomos procurados por 2 jovens. Um rapaz e uma moça. E o que eles nos mostraram? Mostraram uma foto, cada um. O rapaz mostrou uma foto de uma moça e a moça mostrou uma foto de um rapaz. E eles estavam ali dispostos a pagar o preço para ter aquela pessoa de volta para eles. E nós fomos buscar a orientação do Senhor e o Senhor disse não. Não é isso que eu tenho para vocês. Então, muitas das vezes nós pastores temos também as dificuldades de falar essas coisas para as pessoas, mas nós precisamos falar. Mesmo que a pessoa não queira ouvir, porque essas pessoas que nos procuraram, elas estavam tão cegas, que elas não conseguiam enxergar que aquilo que elas estavam querendo não era bênção, era maldição para a vida delas. Teve até um jovem aí, uma outra história, que queria a mesma coisa, que Deus permitiu o retorno dessa pessoa na vida dele e acabou virando, ou seja, Deus mostrou para ele que aquilo não era bênção, mas era uma maldição. Então o que eu estou falando para você? Mas ele teve que sofrer para entender. Nem sempre o não de Deus na nossa cabeça que é aquilo de ruim. Não, o querer de Deus é sempre bom e agradável. E sempre será uma bênção para nós. Mesmo que na nossa consciência nós pensamos que aquilo ali não é coisa boa. É um não. Não. O que é que deve prevalecer? A vontade de Deus sobre a sua vida ou a sua vontade sobre a vontade do Senhor? Então pense nisso. Amém? Não é assim, pastor? Dessa forma. É bem complicado. E aí a gente sempre busca, né, como o pastor citou, a questão dessas pessoas. E aí a gente fala assim, e a gente tem que ter um discernimento de ter o cuidado de mostrar para a pessoa qual é o caminho. E é isso que Jesus nos usa como instrumento. E aí a gente falou assim, então tá, vamos orar e vamos dizer... e vamos ver o que Jesus mostra, porque, irmãos, a palavra já diz, quem julga é Jesus, quem convence é o Espírito Santo, e para nós sobrou amar uns aos outros. Né? Então, assim, o Espírito Santo de Deus, no caso da moça, né? No caso da moça, o Espírito Santo de Deus, depois que a gente orou, de imediato libertou ela daquela ilusão. Verdade. E ela saiu e assim. ela falou assim. E isso foi num monte de oração, hein, irmãos? E a gente não conhecia a moça. Ela simplesmente chegou lá e pediu pra gente orar. E aí ela falou assim, é esse que eu... Aí na hora, pastora, vê o que você acha. Aí o povo tem mania de achar que a gente é vidente, né?
olha aqui pra foto desse rapaz e me diz o que você vê. Uai, eu tô vendo um rapaz. Tô vendo um rapaz aí na foto. Alguns têm mania de achar que a gente é vidente, né, pastor? Aí eu falei assim, irmã, vamos orar. E aí, só que o Espírito Santo de Vamos orar Deus... e o Senhor vai nos dizer. Só que o Espírito Santo de Deus tem hora que de imediato, por isso que eles perguntam isso, porque tem hora que de imediato a gente olha e vê. E eu via um lobo, eu não via o rosto do rapaz. E aí eu passava pro pastor e ele falava que via o lobo também, não via a cara do homem. É difícil, né? Porque como nós estamos juntos na obra e tudo, e Jesus, ele confirma as coisas um com o outro, porque nós temos um ministério junto, nós estamos trabalhando junto, então Jesus fala comigo e fala com ele. E é incrível, irmãos, como Jesus confirma as coisas com a gente. Tem hora que ele fica calado, às vezes até em algum momento assim que a gente está tentando tomar uma decisão, ele fica calado esperando, porque ele sabe que Jesus vai falar comigo. E aí ele não me conta nada, aí eu chego pra ele e falo, Jesus falou pra gente fazer isso, isso, isso. Aí ele, eu sei, eu só tava esperando ele falar contigo. Então assim, isso que aconteceu. E aí ela pegou e falou, aí no primeiro momento nós falamos assim, ó, vamos orar, né? Tem lobo, vamos orar, né? Não, aí nós falamos, nós né? falamos que era lobo. Nós falamos que era lobo, que ele tava em capa, que a capa ia cair. E aí ela, não, mas eu pago o preço não sei quanto tempo por ele. Pago o preço, ela disse. Eu pago o preço e eu tô aqui no monte hoje porque eu vou dar não sei quantas voltas e aí vou ficar assim, porque quer queira, quer não, ele vai voltar pra mim porque é promessa do Senhor, não sei o que. É isso que eu quero. Aí o pastor falou assim, você quer pagar mesmo o preço? Você quer? Aí eu peguei e olhei pra ela assim, depois que a gente orar, você nos diz. Você nos responde. Sim. Não responda agora. Vamos orar. Depois da oração, você nos diz se você quer continuar ainda nesse propósito, por esse rapaz. Irmãos, a gente começou a orar. Foi tremendo, muito forte. Tremendamente o Senhor falando com essa moça. Satanás tentou me calar, né, pastor? E me fazer passar mal para eu não entregar o que ela tinha que ouvir. E o pastor intercedendo por mim. E o pastor falando também. E aí essa menina passou mal porque ela tinha no meio também feitiçaria para ela ficar presa. Aquela ilusão. Com esse pensamento, irmãos, era uma prisão de que ela andava com uma foto, o homem já estava velho. Não era pastor? Ela andava com uma foto do rapaz novo. E ela andava uma foto do rapaz novo. E ela nos mostrou as duas. Mas a gente via o encantamento dela de que ele era novo. Porque fazia anos já que eles não se encontravam. E tinha um tempo já essa história. Mas mesmo assim ela estava esperando por ele na ilusão da feitiçaria. E aí ela botou a feitiçaria pra fora e tudo, e a gente orando. Quando nós terminamos a oração, e aí, irmã? O que você quer? O que você quer? Você ainda continua com o seu pensamento? Você ainda continua. Aí ela falou assim, eu mesmo não. Deus me livre. Deus me livre. Eu já vou até pra casa, vou dar volta nenhuma aqui nesse mundo. Eu não quero mais, que ilusão, como eu perdi tempo. Irmãos, não fomos nós, foi o Espírito Santo de Deus que ela chorou, sabe, foi tremendo sim o poder do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus convenceu ela da ilusão que ela estava passando e nos usou para quebrar aquele encantamento, era um encantamento que tinham colocado nela. Sobre ela ali. Irmãos, e a gente fala isso para você agora, se liberte dessas amarras, dessas algemas de Satanás que te impedem de alcançar a tua vitória, a tua bênção. Então, esse pensamento que te aprisiona, esse pensamento que deixa você triste, que você deixa de cabeça baixa, chorando, você tem que se libertar disso. Que faz você maltratar seu companheiro, sua companheira, a sua família. Isso não é de Deus. O seu filho. Escute, né? A gente estava até lendo, né, no livro. Escute quando a sua companheira diz assim que você é insensível.
Aceite isso. É não resistir. Quando você sofreu uma acusação, aceite aquilo e se arrependa e faça diferente. E faça diferente. Entendeu? É a forma de você se libertar disso. Se você não se arrepender, não há mudança. Não há. Não há mudança. Então, assim, a gente não está falando aqui que é fácil. Não é fácil. Não é fácil porque nós tendemos a uma natureza de querer fazer a nossa vontade. Quando Jesus começa a ter o convite e a permissão dele nos moldar, ele vai nos moldar. Porque Satanás ele vai entrar na sua vida para te destruir sem permissão, ele vai plantar sementes, né, para ninhar sua mente, para destruir você e sua família, seu relacionamento. Mas Deus não. Quando você convida, se você fala assim, se hoje eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que você se comporta, se há algo de Satanás querendo te virar os olhos para outro caminho, tirar você do foco, né, pastor? Do foco. Se existe algo, irmãos, vá até Jesus em joelho, confesse, né, pastor? Diga aí o caminho das pedras. Você mesmo pode ir até Jesus. Claro que você tem os profetas, você pode procurar os profetas também do Senhor que estão na terra hoje. Mas eu garanto para você que se você for a Jesus agora, se ajoelhar e falar com Ele, Ele vai te ouvir. Né? Senhor, me ensina a eu tratar bem o meu companheiro. Senhor, me ensina a ter amor, a renovar. E transforma também o outro. E transforma. Senhor, porque tudo é juntos, irmãos. O Senhor nos ensina a ter paciência um com o outro, a falar um com o outro. Isso eu e o pastor nós estamos aprendendo. É uma caminhada. É uma caminhada. E aí, como que é o caminho, pastor? Se arrepender, confessar. Confessar. Se arrepender e não voltar a fazer mais, né? Ou melhor, finalizando, obedecer. Então, tenha em mente isso. Confesse, se arrependa e obedeça ao Senhor. Assim não tenha vergonha de falar para o Senhor que você, naquela área, você não consegue sozinho. Sabe por que você não tem que ter vergonha? Eu vou te falar aqui para quebrar isso aí da sua mente. Essa subjeção, essa coisa da sua mente. Sabe por que você não tem que ter vergonha? Porque Ele já sabe. Ele só quer ouvir da sua boca. E Ele é teu Criador. Tá bom? Então, não precisa temer, não. Ele já sabe. E Ele quer ouvir de você porque é igual quando um pai tá vendo o filho dando birra, chorando. E ele sabe por que o filho tá dando birra. E aí ele fala assim, fala o que tu quer, menino. E ela sabe o que ele quer. Sabe. Mas só que quer ouvir. Quer ouvir o que você quer. Então, com Jesus é dessa mesma forma. Não seja Alice nos Países da Maravilha, achando que tudo é num palco de gelatina, que vai estar tudo colorido e tudo fácil para você. Não vai. Não seja Alice. Tenha certeza de que caminho você quer seguir. Porque senão, como disse o coelho para Alice... Né? Se não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Né? Só que nós sabemos, viu? Nós cristãos... verdadeiros, sabemos o que queremos e para onde vamos. Sim. E o nosso caminho é Cristo. O nosso caminho é a verdade que há em Cristo Jesus. Porque nele há vida. E nele há uma vida abundante, verdadeira e eterna. Qualquer outro caminho fora disso não terá chance para você. Irmãos, por mais que seja difícil, não é qualquer caminho que nos serve. Não é. O único caminho que nos serve é o caminho do Senhor. Nós não estamos aqui pregando religião. Nós não estamos aqui dizendo que a nossa opinião é que é a certa. Nós estamos falando que seguir e imitar a Jesus é o nosso caminho até o Pai, até a nossa salvação. Nós estamos falando que o nosso manual, que é a Bíblia, nos diz. Eu e o pastor aqui não estamos inventando, nós não criamos um caminho, um mecanismo de facilidade para você. Não, nós estamos dizendo que nós estamos sim... uma jornada, né? Uma jornada, uma caminhada. Isso, que nós estamos pressupostos a ser enganado, que nós estamos aqui... nós estamos sujeitos ao engano de Satanás. Né? Nós estamos aqui, nós temos essa fragilidade de ser enganados. Quem nunca foi enganado aí?
Todos nós já fomos. Todos nós. Então, assim, a palavra e as histórias é o que eu e o pastor falam assim. As histórias, nós temos até a Bíblia em ação ali, que é como se fosse um gibi, que eu achei maravilhoso. Aí comprei pra gente. E aí eu falei assim, nossa, é muito legal. Porque assim, mas a Bíblia não é só uma historinha. Tudo ali é lição de vida. É como nós devemos nos portar, nos comportar para que nós consigamos vencer o mundo. É isso, não se atenha só à história bíblica, mas fique atento à mensagem que aquela história bíblica está trazendo para você. E ela serviu tanto no passado quanto serve hoje e servirá eternamente, porque a palavra do Senhor é eterna e Ele zela pelo cumprimento da sua palavra. E vai acontecer. As promessas que tem lá valem para você hoje, valeu para aquelas pessoas no passado e valerá para as pessoas no futuro. Porque como Moisés perguntou quando Deus se manifestou na sarça ardente, quando eu voltar lá para os hebreus, qual Deus que eu vou dizer que sois? E Deus disse, eu sou. Eu sou o Deus, eu sou. Como se ele dissesse, eu serei o que eu serei. Ele é o que é. O que foi no passado, o que foi no passado, o que é no presente, o que é agora e o que será no futuro, por conta dessa característica eterna que Deus tem. Amém? E para concluir aqui, nós já estamos finalizando. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tenha ciência disso. Busque a verdade que há em Cristo Jesus. E ela te libertará de todas as amarras que te prendem. E quando eu falo isso, irmãos, ela te libertará das enfermidades, ela curará a sua doença, ela te trará um renovo verdadeiro, uma vida nova em Cristo Jesus, significa liberdade. A verdade abre os teus olhos. Por mais que os teus olhos tendam a olhar ali, porque é como a gente falou, o inimigo não vai te apresentar banana se você só gosta de chocolate. Então, assim, o teu olho brilhou para uma direção, e às vezes as coisas do Senhor não é que elas são escondidas, não é que elas são nunca mascaradas, porque o mascarado é o que é o do inimigo. É porque Jesus não quer nos iludir com algo que simplesmente é uma capa. Ele não quer nos iludir de que as coisas são fáceis. Ele falou, tereis no mundo aflições. Mas tem bom ânimo. Mas aí você tem que entender que o jardim que você, com Jesus, vai regar para ele nascer e ele crescer e ele frutificar, ele vai ser eterno, porque o que o Pai quer nos dar é algo eterno, não é algo passageiro. Não é algo passageiro. Que perece, como aqui. Satanás pega e coloca as melhores as coisas do mundo, como ele diz que ele é o dono do mundo, ele é o rei do mundo, né? Ele que reina, ele que domina e controla, e é verdade. E aí ele coloca aquelas coisas fantasiosas, passageiras, para te iludir, mas aquilo tudo acaba. Tudo acaba. E o que é do Senhor, não. É base sólida. Eu costumo falar que até vamos comparar a questão com como a gente dá palestra para casais, nosso ministério é para casais. Eu costumo falar, né, o amor verdadeiro não é o carnal. O amor verdadeiro é o que Deus coloca na tua vida para ter uma base sólida de caminho com Ele. E ali você vai... Aí eu falo pro pastor, o amor a gente tem que alimentar diariamente, porque eu uso de uma frase que o que você não alimenta não nasce, nem o que você não rega, o que você não rega não nasce e não cresce. E o que você não alimenta morre. Então, assim, isso aí serve para nossa fé, que é usando, medite a palavra dia e noite, você está se alimentando. Porque quanto mais você regar a sua fé, mais ela vai nascer, mais ela vai crescer, e aí as armadilhas de Satanás vão estar longe de você. Porque quando você conhece a verdade te liberta, como diz a palavra. E aí a mesma coisa que serve para relacionamentos, irmãos, amizade, família.
se você tem que regar diariamente, eu costumo dizer pro pastor que assim, hoje eu vou dizer o quanto você significa para mim, porque eu não sei se amanhã eu vou ter a oportunidade de dizer novamente. Mas se eu tiver a oportunidade de dizer novamente, eu vou dizer muito mais. Porque a gente não sabe do dia de amanhã. Então, por isso que nós temos que correr pela nossa salvação hoje, se arrependendo, confessando e obedecendo. Porque o dia de amanhã pertence a Deus. Hoje nós estamos aqui, ó, falando aqui para vocês essas verdades bíblicas, para que você entenda que vivam hoje com alegria, com amor, com as pessoas que estão ao seu lado, sabe? Não viva com tristeza, né? Faça isso hoje, porque amanhã é outro dia. E o outro dia você vai buscar viver o outro dia, como tem que ser. Mas o hoje, faça isso, viva. O passado não tem como você voltar lá. Tem, pastor? Não tem. Não tem como você voltar lá no passado e tentar mudar alguma coisa. Não tem como. Né? Mas você pode fazer algo hoje. Porque você fazendo algo hoje, você transforma o seu futuro. E o seu futuro será muito melhor do que hoje, pode ter certeza. Mas se você cultivar as coisas boas. Porque se você cultivar algo do mal aqui, o futuro não pode ser diferente. Tem que ser mal também. Porque se você plantar uva hoje, você não colhe banana. Não. Você não consegue fazer isso. Se você plantar uva, você só consegue colher uva. Então, saiba muito bem o que você está plantando hoje. Porque aí você tem certeza do que irá colher no futuro. E tem até uma frase aí na internet que eu achei muito interessante, eu não sei de quem é, e que fala assim, o que sai da tua boca? Te alimenta ou te envenena? E é assim, irmão. E é a mesma coisa com o pensamento. O que sai do teu pensamento? Ele te alimenta ou te envenena? Essas são as armadilhas que Satanás usa na tua mente para te envenenar. Ele alimenta a semente que ele planta para te envenenar. E da tua boca, como a palavra diz, pode sair bênção ou maldição. Então, cuidado com o que tu diz, cuidado com o que tu pensas. Porque a batalha da mente, nós temos outras batalhas que depois a gente vai fazer. Sim, a live, nós vamos né? fazer uma live explicando as outras batalhas. As outras Essa é batalhas. a primeira. Essa é a primeira, que é a batalha da mente. Essa batalha da mente é onde a gente tem que preencher toda na luz. Não deixar nenhum lugar para as trevas. Nós precisamos vencer essa batalha, irmãos. Essa batalha contra a escuridão, contra as trevas, que tenta contra a sua vida diariamente e a todo instante. E essa batalha começa na sua mente. Você precisa dominar. Você precisa levar os seus pensamentos cativos à obediência de Cristo. Precisa verdadeiramente se arrepender dos seus pecados. Precisa confessá-los ao Senhor. E principalmente precisa obedecer a sua palavra. Obedecer à voz do Senhor. Só assim você estará fechando as brechas que Satanás usa para te derrubar, para te destruir. Tenha em mente isso. Nós já estamos encerrando. Queremos agradecer a presença de cada um de vocês aqui que nos ouviu nesse momento tão sublime e especial no dia de hoje. Né? Queremos agradecer aos nossos ouvintes na Rádio Web Aliança, né? Que também estão nos ouvindo aí ao vivo. Nossa programação está passando, para que vocês saibam, essa é a nossa primeira programação ao vivo na rádio. E nós temos ouvintes de Canadá, dos Estados Unidos. Exatamente. Né? Holanda, Portugal, Portugal. Tem pessoas nos ouvindo em todo canto do mundo aí que está nos Quebec, ouvindo. Quebec é onde? Quebec, Montreal é no Canadá. Ah, tá. E eles estão lá ao vivo agora nos ouvindo. Um abraço e que Deus abençoe a todos vocês que estão nos ouvindo aí na Rádio Web. E claro, vocês que estão nos acompanhando ao vivo também aqui no Facebook. Né? É uma maravilha, é uma gratidão de verdade estarmos aqui com vocês. É uma bênção. Sim, e o nosso propósito é exatamente isso, irmãos. É levar até vocês uma ferramenta, né, para que nós possamos realmente vencer as armadilhas de Satanás e vencer o que o mundo tenta contaminar a nossa vida, destruir.
E nós vamos orar por vocês, pela sua família, para que nós finalizarmos hoje a nossa programação, a nossa transmissão ao vivo no Facebook. E desde já, né, estamos dizendo, vamos deixar aqui para vocês que logo logo nós teremos 3 programas oficiais ao vivo. Sim, na rádio. E teremos outras programações. Nós estamos aí junto com o apóstolo Júnior Custódio também para a gente fazer outras coisas. E é tudo para a honra e glória do Senhor, para o reino e para ajudar a cada um de vocês a alcançar as suas promessas. Vamos orar ao Senhor, porque talvez, né, a nossa próxima live seja no estúdio da rádio. Vamos orar, porque o estúdio está sendo preparado. Tá? Não vou dizer ainda aqui os detalhes, mas está sendo preparado. E em breve nós estamos confiantes aqui que o estúdio estará pronto para nós fazermos ali a nossa programação ao vivo, né? E também fazendo lives ao vivo para que vocês estejam nos acompanhando. Vamos orar então ao Senhor, tá? Onde você estiver aí agora, incline as suas cabeças, porque nós vamos fazer uma oração aqui de arrependimento, uma oração para que você coloque aos pés do Senhor todas as suas angústias, todas as suas dores, e apresente ao Senhor também aquilo que está te incomodando, aquilo que está te atrapalhando, seja o que for, apresente ao Senhor. Amém? Vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos aqui, Senhor, te agradecer por esta infinita oportunidade de estar aqui falando para muitas pessoas que estão nos ouvindo nesta hora. Que o Senhor possa alcançar a cada vida neste momento, Senhor. Possa, Senhor, verdadeiramente tocar em suas vidas, transformar, aleluia, o caminho de cada um. Seja qual for a falha, seja qual for o pecado, o Senhor agora está indo aí na sua casa, aí no lugar onde você está agora ajoelhado, e o Senhor fará que você entenda e saiba que Ele é contigo. Não temas, porque o Senhor está contigo agora, neste momento, estará contigo até a consumação dos seus dias na terra, porque Ele quer que você venha morar nos céus, venha participar deste reino eterno. A sua alma almeja isso todos os dias, e o Senhor reconhece e acende essa força dentro de você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e que o Senhor faça resplandecer o rosto de Jesus em você, e você seja uma bênção na terra. Amém, Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos, Senhor, assim como o Senhor nos deu o entendimento desta palavra, e essa oportunidade, Senhor, de conhecer sobre a batalha da mente. Que o Senhor venha alcançar a mente de cada um, Senhor, que já assistiu, os que estão ainda assistindo, os que ainda vão ver, Senhor, essa live ali no Facebook. Senhor, que o Senhor venha, Pai Celestial, e que o Senhor venha mostrar, Senhor, o campo onde eles têm que eliminar ali da mente, para que o Senhor venha, Pai, proporcionar, Senhor, toda a limpeza, para que o Senhor venha, Senhor, proporcionar a mudança, Senhor, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos ajude, Senhor, a lutar contra estas armadilhas e artimanhas do inimigo, que o Senhor venha, Pai, nos ensinar, Senhor, a ser forte para derrubar essas fortalezas, Senhor, criadas na nossa mente, porque muitas das vezes, Pai, nós nos sentimos incapazes, Senhor, mas nós sabemos que a Tua força se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus Todo-Poderoso, alcance, Senhor, cada um, cada lar, cada país, cada estado que estão assim, aqui nos acompanhando, ouvindo de Ti, que o Espírito Santo de Deus toque cada um aonde ele tem a necessidade de mudança, de arrependimento, ó Deus Todo-Poderoso, para que o Senhor faça, Senhor, aleluia, sim, na vida deles uma nova história. Senhor, que o Senhor repreenda, Senhor, toda a armadilha, toda a artimanha de Satanás, que o Senhor venha nos blindar, Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus Todo-Poderoso,
Pai Celestial, Santo Deus de Israel, ser a diferença na nossa vida, porque nós sabemos que aonde o Senhor chega, tudo tem que mudar. Deus Todo-Poderoso, que nós possamos, Senhor, cada dia mais, Senhor, entender o Teu querer e Tua vontade, que é boa e perfeita e agradável sobre nós. Deus Todo-Poderoso, porque assim como sabemos, Senhor, de onde viemos e para que iremos, nós temos, Senhor, a certeza de que seremos obedientes e iremos alcançar, Pai, a nossa vitória, em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando, irmãos, essa grande oportunidade de estar com vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um, a você, as suas famílias, seus amigos, toda a sua parentela também. Amém? E estamos lá com a Rádio no ar. Agora estaremos encerrando a transmissão ao vivo aqui da nossa live, e vão continuar lá as mensagens, os louvores, e que vocês entrem e acessem para edificar a sua casa na nossa Rádio Web Aliança, e que o Senhor nos abençoe. Amém? Fiquem com Deus.